Sabia que aquele dente de alho que usa todos os dias para temperar o bacalhau ou o refogado, pensando que está a fazer um grande favor ao seu coração e à sua saúde, pode na verdade estar a fazer mais mal do que bem? Parece chocante, não é? Durante toda a nossa vida ouvimos dizer que o alho é um remédio santo, um antibiótico natural, um protetor do coração. E é verdade que o alho tem propriedades incríveis. Mas há um segredo que raramente nos contam. A forma como a maioria de nós, especialmente depois dos 60 anos, o prepara e consome, não só anula grande parte dos seus benefícios, como pode, em alguns casos, criar problemas de saúde que não tínhamos. É uma realidade dolorosa pensar que algo que fazemos com a melhor das intenções pode estar a prejudicar-nos silenciosamente. Desde uma simples azia até interações perigosas com os medicamentos que tomamos todos os dias. Neste vídeo, vamos desvendar os 10 erros mais comuns e perigosos que cometemos ao usar o alho e que todos nós, que já passamos dos 60, precisamos absolutamente de conhecer. Não se trata de deixar de comer este ingrediente maravilhoso da nossa cozinha portuguesa, mas sim de aprender a usá-lo da forma correta para realmente proteger a nossa saúde e bem-estar. E fique comigo até ao fim, porque o 10º erro é algo que a maioria das pessoas faz sem sequer desconfiar e que pode ter um impacto enorme na sua medicação diária. Vamos então começar pelo erro mais comum, aquele que acontece todos os dias em quase todas as cozinhas portuguesas, no momento em que começamos a preparar o almoço ou o jantar. Pense naquele refogado aromático, a base de tantos dos nossos pratos. O azeite a aquecer na panela e a primeira coisa que muitas vezes lá colocamos é o alho finamente picado ou esmagado. Ouve-se aquele barulho característico, o cheiro espalha-se pela cozinha e pensamos, que maravilha! O problema é que neste exato momento estamos a cometer o primeiro grande erro. Cozinhar o alho de forma errada, destruindo o seu composto mais precioso. O principal benefício do alho para a saúde vem de uma substância chamada alicina. A alicina é um composto poderoso com propriedades antibacterianas, antifúngicas e que ajuda a regular a tensão arterial e o colesterol. No entanto, a alicina não existe no dente de alho inteiro. Ela só se forma quando o alho é cortado, esmagado ou picado, através de uma reação química. Mas esta substância é extremamente sensível e volátil, especialmente ao calor. Ao deitar o alho diretamente no azeite quente, o calor intenso e imediato destrói a maior parte da alicina antes mesmo de ela ter tido tempo para se formar completamente e atuar. O que sobra é o sabor, o aroma delicioso, mas o poder medicinal desaparece quase por completo. Então, o que fazer? A solução é incrivelmente simples e só exige um pouco de paciência. Da próxima vez que usar alho, pique-o ou esmague-o como de costume, mas depois, em vez de o deitar logo na panela, deixe-o repousar na tábua de cortar durante cerca de 10 a 15 minutos. Este pequeno tempo de espera permite que a reação química aconteça e que a alicina se forme e se estabilize. Depois destes minutos, pode adicioná-lo ao seu cozinhado. E, se possível, adicione-o mais para o final da cozedura, em vez de ser logo no início, para preservar ainda mais as suas propriedades. É uma pequena mudança de hábito que faz uma diferença gigante no benefício que retira de cada dente de alho. Passemos agora ao segundo erro, que está relacionado com o consumo de alho cru, algo que muitas pessoas fazem na esperança de maximizar os seus benefícios. Ouvimos dizer que um dente de alho em jejum de manhã faz milagres, mas para muitos de nós, especialmente com o avançar da idade, este hábito pode ser uma fonte de grande desconforto. Comer alho cru com o estômago vazio pode ser muito agressivo para o sistema digestivo. O alho é um alimento forte e pode irritar a mucosa do estômago, causando azia, refluxo, dores e até náuseas. Com o passar dos anos, o nosso estômago tende a tornar-se mais sensível, e o que tolerávamos bem aos 30 ou 40 anos pode agora causar-nos problemas. Lembro-me da minha tia, que depois de ler um artigo sobre os benefícios do alho cru, começou a engolir um dente de alho todas as manhãs com um copo de água. Nas primeiras semanas, sentia-se cheia de energia,
mas depois começou a queixar-se de uma queimação constante no peito e de um desconforto que não a largava. Foi ao médico, fez exames e a causa era simples. O hábito do alho em jejum estava a provocar-lhe uma gastrite. Isto não significa que não possa comer alho cru. Pode, mas com moderação e, de preferência, acompanhado de outros alimentos que protejam o estômago. Por exemplo, picado finamente e misturado numa salada com azeite, ou numa fatia de pão com um fio de azeite. O importante é nunca o consumir isoladamente e com o estômago completamente vazio. O terceiro erro é de uma importância vital, e todos, sem exceção, precisam de prestar muita atenção. Trata-se de consumir demasiado alho, especialmente se estiver a tomar certos tipos de medicação. O alho tem um efeito natural de fluidificar o sangue, ou seja, torna-o menos espesso. Esta propriedade é ótima para a circulação, mas pode tornar-se extremamente perigosa se a pessoa já estiver a tomar medicamentos anticoagulantes, como a famosa varfarina ou outros medicamentos para afinar o sangue, incluindo a aspirina em baixas doses. A combinação do efeito do medicamento com o efeito do alho pode potenciar demasiado a fluidificação do sangue, aumentando significativamente o risco de hemorragias. Um pequeno corte pode sangrar muito mais do que o normal, e o risco de hemorragias internas, que são muito mais graves, também aumenta. Não se trata de 1 ou 2 dentes de alho no refogado, mas sim do consumo regular, e em grandes quantidades, seja em cru, cozinhado ou, pior ainda, em suplementos. Se toma qualquer tipo de medicação anticoagulante, é absolutamente fundamental que fale com o seu médico antes de aumentar o consumo de alho na sua dieta ou de começar a tomar suplementos de alho. Não tome esta decisão por si. A sua saúde e segurança estão em primeiro lugar, e isto leva-nos ao quarto erro: ignorar a qualidade e a origem do alho que compramos. No supermercado, vemos muitas vezes aquele alho muito branco, perfeitamente embalado, muitas vezes vindo de muito longe. Este alho, para aguentar longas viagens e tempo de prateleira, é frequentemente tratado com produtos químicos para evitar que germine e para o branquear. Esses tratamentos podem não só diminuir o valor nutricional do alho, como também introduzir substâncias indesejadas no nosso organismo. Além disso, o alho mais velho ou de menor qualidade tem níveis mais baixos de alicina. A melhor opção é, sempre que possível, procurar o alho português, aquele que encontramos nos mercados locais, muitas vezes em tranças, com a casca mais arroxeada ou acastanhada. Este alho, para além de ser mais saboroso e de apoiar os nossos agricultores, é geralmente mais fresco e potente nos seus compostos benéficos. Cheire o alho. O alho fresco e de boa qualidade tem um cheiro forte e picante. Se mal cheira, provavelmente já perdeu grande parte das suas propriedades. A escolha de um bom ingrediente é o primeiro passo para uma boa saúde. Agora que já ajustamos a forma como preparamos e escolhemos o nosso alho, há outros hábitos na nossa despensa e na nossa mente que precisam de uma atenção especial. O quinto erro é um que muitos cometem por uma questão de conveniência: substituir o alho fresco por alho em pó, ou pior ainda, por sal de alho. É tão prático, não é? Abrir o frasquinho e polvilhar diretamente sobre a comida. No entanto, estamos a trocar saúde e benefícios reais por essa conveniência. O processo de desidratação e moagem para fazer o alho em pó destrói a grande maioria da alicina, o composto mágico de que já falamos. O que resta é principalmente o sabor, mas o valor terapêutico é quase nulo. É como comparar um sumo de laranja fresco, espremido na hora, com um refrigerante com sabor a laranja. São coisas completamente diferentes. E o caso do sal de alho é ainda mais preocupante. Para além de não ter os benefícios do alho, estamos a adicionar uma quantidade enorme de sódio à nossa comida, muitas vezes sem nos darmos conta. Depois dos 60, muitos de nós lutamos para manter a tensão arterial controlada. O consumo excessivo de sódio é um dos maiores inimigos nesta batalha. Usar sal de alho é, muitas vezes, adicionar sal 2 vezes ao prato, o que contribui para a retenção de líquidos e para o aumento da pressão arterial. Portanto, a minha recomendação é clara:
Use e abuse do alho fresco. O pequeno esforço de o descascar e picar é um investimento direto na sua saúde que o alho em pó ou o sal de alho nunca conseguirão igualar. O sexto erro é mais uma questão de mentalidade, mas é extremamente perigoso. É o erro de acreditar que o alho é uma cura milagrosa para tudo. Com a quantidade de informação que circula hoje em dia, é fácil encontrar artigos ou vídeos que promovem o alho como a solução para a diabetes, o cancro, a artrite e muito mais. O alho é, sem dúvida, um alimento funcional fantástico, um grande aliado da nossa saúde, um poderoso anti-inflamatório e um protetor cardiovascular. Mas ele é um ajudante, um companheiro na nossa jornada de bem-estar. Não é um super-herói que resolve tudo sozinho e substitui a medicina. O perigo aqui é que algumas pessoas, na esperança de uma cura natural, podem ser tentadas a abandonar ou a alterar a medicação prescrita pelo seu médico. Nunca, mas nunca, deixe de tomar o seu medicamento para a tensão, para o colesterol, para a diabetes ou qualquer outra condição, a pensar que comer mais alho vai fazer o trabalho todo. O alho pode e deve fazer parte de um estilo de vida saudável, que inclui uma alimentação equilibrada, exercício físico e, crucialmente, seguir as recomendações do seu médico. Use o alho como um complemento valioso ao seu tratamento, não como um substituto. Esta distinção é fundamental para a sua saúde a longo prazo. E por falar em longo prazo, o sétimo erro tem a ver com a forma como guardamos o alho em casa. Muitos de nós, por hábito ou por falta de informação, guardamos o alho no frigorífico. A intenção é boa, pensamos que o frio o vai conservar por mais tempo. No entanto, o frigorífico é um ambiente úmido e frio, e isto, na verdade, estimula o alho a germinar. Já reparou naqueles rebentos verdes que começam a sair do meio do dente de alho? Isso acontece muito mais depressa no frigorífico. Embora o alho germinado não seja tóxico, ele perde parte do seu sabor forte e picante, e alguns dos seus compostos benéficos começam a diminuir. Outro erro de armazenamento comum é guardá-lo em sacos de plástico ou recipientes fechados. Isto é ainda pior, porque impede o alho de respirar. A falta de circulação de ar, combinada com qualquer umidade, cria o ambiente perfeito para o desenvolvimento de bolor, que pode ser prejudicial. Então, qual é a forma correta? Pense em como as nossas avós e mães o guardavam. O alho precisa de um local escuro, fresco, seco e arejado. Uma despensa, um armário de cozinha que não apanhe sol ou simplesmente um cesto de verga num canto da cozinha são locais ideais. Se comprar uma trança de alho, pode pendurá-la. Isto permite que o ar circule livremente à volta das cabeças de alho, mantendo-as secas e em boas condições por muito mais tempo. Um alho bem conservado é um alho mais potente e mais seguro para o consumo. Estamos quase a chegar ao fim da nossa lista, e os últimos pontos são talvez mais subtis, mas podem fazer toda a diferença no seu bem-estar diário, especialmente se tiver um sistema digestivo mais sensível. O oitavo erro é não ter atenção a certas combinações alimentares. Já falamos que o alho cru pode ser irritante para o estômago, mas este efeito pode ser amplificado quando o combinamos com outros alimentos que também são conhecidos por causar desconforto gástrico. Por exemplo, se já tem tendência para azia ou refluxo, comer uma salada carregada de alho cru e com um molho de vinagre muito ácido pode ser a receita para uma tarde de grande mal-estar. O mesmo se aplica a combinar alho com alimentos muito picantes, como malaguetas ou com refeições muito gordurosas. O alho estimula a produção de sucos gástricos e, quando combinado com outros irritantes, pode sobrecarregar o seu sistema. Para quem tem intolerância à lactose, uma mistura de alho com uma grande quantidade de laticínios, como num molho de natas, também pode ser problemática, causando gases e inchaço. A solução não é eliminar o alho, mas sim estar atento ao seu corpo. Se notar que certas combinações lhe causam desconforto, tente separar esses ingredientes. Talvez possa usar o alho cozinhado em vez de cru nesses pratos, pois a cozedura torna-o muito mais suave para o estômago. O nono erro é um que muitas vezes ignoramos: não estar ciente dos sinais de uma possível alergia ou intolerância ao alho.
Sim, é possível ser alérgico ou intolerante ao alho, embora não seja extremamente comum. Os sintomas podem variar. Uma alergia verdadeira pode causar reações mais imediatas e severas, como urticária, comichão na pele, inchaço dos lábios ou da língua e, em casos raros, dificuldade em respirar. Uma intolerância, por outro lado, manifesta-se geralmente através de problemas digestivos, como inchaço abdominal, gases, diarreia ou cólicas, algum tempo depois de o consumir. O nosso corpo fala conosco através destes sinais. Se reparar que consistentemente, depois de comer uma refeição com alho, se sente mal, com algum destes sintomas, é importante prestar atenção. Pode ser útil manter um pequeno diário alimentar durante 1 ou 2 semanas, anotando o que come e como se sente. Se suspeitar que o alho é o culpado, experimente eliminá-lo da sua dieta por um tempo e veja se os sintomas melhoram. Se melhorarem e depois voltarem quando reintroduzir o alho, é provável que tenha encontrado a causa. Neste caso, o melhor é falar com o seu médico ou um nutricionista. E, finalmente, chegamos ao 10º e talvez um dos mais importantes erros, aquele que eu prometi no início. É o erro de usar suplementos de alho sem primeiro falar com o seu médico. Hoje em dia, as farmácias e lojas de produtos naturais estão cheias de cápsulas, comprimidos e extratos de alho. Parecem uma forma fácil e conveniente de obter os benefícios do alho sem o cheiro e o sabor. No entanto, estes suplementos são doses muito concentradas dos compostos ativos do alho. Tomar isto por sua conta e risco é como conduzir de olhos vendados, especialmente se já toma outros medicamentos. Já falamos do perigo da combinação com anticoagulantes, mas os suplementos de alho podem interagir com muitos outros medicamentos. Podem interferir com medicamentos para a diabetes, para a tensão arterial e até com alguns medicamentos usados no tratamento do VIH. Podem também reduzir a eficácia de certos fármacos, porque afetam a forma como o fígado os processa. Por isso, a regra de ouro é: se estão a pensar tomar suplementos de alho, a primeira paragem é sempre no consultório do seu médico de família. Leve o frasco do suplemento consigo, mostre-lhe a composição e a dosagem e discuta abertamente a sua situação de saúde e a medicação que já toma. Só o seu médico poderá dizer-lhe se é seguro e apropriado para si. Como vimos ao longo deste vídeo, o segredo para aproveitar as maravilhas do alho não está em comer mais, mas sim em comer melhor e de forma mais inteligente. Está nos pequenos pormenores que fazem toda a diferença. No esperar 10 minutos depois de o picar, na escolha de um alho fresco e local, na moderação e, acima de tudo, na comunicação aberta com o nosso médico. Não se sinta sobrecarregado com toda esta informação. A ideia não é criar medo, mas sim dar-lhe o conhecimento para tomar melhores decisões pela sua saúde. Comece com uma pequena mudança. Talvez esta semana o seu desafio seja apenas lembrar-se de deixar o alho picado a descansar antes de o levar ao lume. Na próxima semana, pode prestar mais atenção à qualidade do alho que compra no mercado. Pequenos passos consistentes levam a grandes resultados na nossa saúde e bem-estar. Gostaria muito de saber como é que o senhor ou a senhora costuma usar o alho na sua cozinha. Tem algum truque ou receita especial? Partilhe a sua experiência nos comentários abaixo, vamos aprender uns com os outros. Se estas dicas foram úteis e se aprendeu algo novo hoje, por favor, deixe um gosto no vídeo, pois ajuda muito o nosso canal a chegar a mais pessoas que podem beneficiar desta informação. E claro, se ainda não o fez, subscreva o nosso canal para continuarmos esta conversa sobre como viver com mais saúde, energia e alegria nos nossos anos de ouro. Lembre-se sempre, cada dia é uma nova e maravilhosa oportunidade para cuidar de si. Um grande abraço e até ao próximo vídeo.